Olá, galera do YouTube, eu sou a Carol, fundadora do Projeto Viravolta, e hoje estou aqui com vocês para trazer mais uma história maravilhosa, diferente de todas as outras que vocês já viram aqui, da Silvinha Mantovani, que ela conheceu o mundo das viagens para fugir de uma relação abusiva e ela acabou usando as viagens para transformar a vida dela e para se reencontrar, usou como terapia mesmo. Eu acho que ela tem uma história muito legal para compartilhar. E se você não segue a gente no Instagram ainda, tá perdendo muita coisa legal, @Projeto Viravolta e 40 antes dos 40. Então fica com a gente até o final para você ver essa história super interessante. E não deixa já de seguir o canal aí, curtir, para você ficar ligado em todas as histórias incríveis que rolam aqui na Viravolta. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou me definir como uma pessoa lá do interior, sou lá do interior do Paraná, adoro falar que eu sou caipira, sou de uma família bem pobre lá do interior e eu venho de um histórico de violência doméstica em casa, então eu sempre cresci falando que meu pai era alcoólatra, espancava a gente, eu sempre cresci falando que eu ia virar uma mulher independente, que eu nunca ia depender de homem nenhum. Destino é destino, eu cresci, virei uma mulher independente e sem perceber fui cair num relacionamento abusivo, mas não abusivo de violência doméstica, mas abusivo psicológico, eu não sabia que isso existia. Pra mim, relacionamento abusivo, alguém tinha que apanhar e nesse caso era eu, né? E daí entrei num relacionamento, passei uma fase muito mal da minha vida, terminei uma relação, tive que morar de favor na casa das pessoas e fui ameaçada de morte, minha família ameaçada de morte. E pra fugir desse relacionamento, eu fui parar na Irlanda. Vamos resumir um pouquinho aqui, fugindo mesmo dele. E eu tava perto de fazer 40 anos e um pouco antes de ir pra Irlanda, eu tinha ido pra Roma e me inspirada muito na história do livro Come, Reze e Ama. E lá eu comecei a contar países que eu já tinha visitado porque eu precisava buscar um objetivo na minha vida antes dos 40 anos. Quando eu saí desse relacionamento, eu tava com 36. E quando eu voltei, parei pra pensar o que eu ia fazer da minha vida, que eu queria fazer alguma coisa de mim, pra mim, que não incluísse homem na jogada. E eu acabei falando pra mim mesma, sem ter dinheiro, quer dizer, não tinha muito dinheiro naquela época. Tava vendo de favor na casa de uns amigos, tinha um dinheiro no Brasil, que eu tinha que mandar pra Espanha pra poder continuar a vida. E nesse meio tempo aí, eu falei, bom, o que eu vou fazer antes dos 40 anos? Contei os países que eu já tinha visitado, deu 12 países. Falei, pois eu vou viajar e vou conhecer 40 países antes dos 40 anos. E foi assim que eu comecei, falando, olha, vamos viajar. Eu tava num processo de depressão, né? Meu ex ameaçando matar minha família, me matar, me espancar. E eu tava num processo de depressão tentando recuperar aí minha vida. A única coisa que eu pensava era em viajar. Fui parar na Irlanda e aí eu comecei a descobrir o mundo das viagens baratas. Virei uma viciada em buscar promoção aérea, hostel, trabalhar dia e noite para juntar dinheiro para viajar e acabei conseguindo fazer os 40 países antes dos 40 anos. Em 2017 eu fiz o meu país 40. Depois eu já fiz mais 11 países. Então ontem eu fiz 41 anos e eu tô no meu país número 51. Aí já fiz outras viagens, fiz o Transiberiano, fiz umas coisas um pouco loucas. Agora fui pro Sri Lanka faz pouco tempo, Bangladesh. Eu não consigo mais parar de viajar. Agora eu já dobrei a meta. Agora vão ser 100 países antes dos 50 anos. Quem sabe um segundo livro vem por aí, né? E hoje eu falo, gente, eu não consigo me imaginar sem viajar. Então viajar pra mim é a minha vida. Eu amo viajar. Eu sempre brinco assim, que é meu hobby. Eu passo 24 horas por dia olhando passagem aérea, países, às vezes países que eu nem vou fazer agora, vou fazer lá na frente, mas eu já fico pesquisando ali. É meu ar. Eu acho que viajar é importante porque a gente muda como pessoa, nosso conhecimento se amplia, a gente começa a praticar mais a empatia, se colocar no lugar do outro, mas a questão cultural, o crescimento cultural, pessoal, é uma coisa que não tem preço. É uma faculdade à parte, que não te dá um título, ela te dá carimbos no passaporte. Esse intercâmbio cultural que você tem com outros povos, outros mundos. Eu brinco muito com a questão das bolhas, né? Eu gosto de respirar o ar de outras bolhas para ver como é que é. Há pouco tempo atrás eu fui para Bangladesh e todo mundo começou a me falar, mas como que você gasta dinheiro indo para um país pobre desse, ver pobreza, tá lá no meio de um rio super poluído, né, arriscando tua vida, comendo comidas estranhas na rua e tal. Eu falo, gente, o mundo não é só bonito, não é só praia azul. Para entender o mundo, você tem que entrar em outras bolhas, sair da tua bolha. E é assim que você muda o seu ar. Né? Então eu fui lá respirar o arzinho deles para entender um pouquinho da vida deles. E eu gostaria muito que um dia eles pudessem, lamentavelmente eles não vão poder vir aqui respirar o meu ar para entender um pouquinho do meu mundo. Se as pessoas começassem a praticar mais a empatia, mais o intercâmbio cultural, mais a aceitação cultural do outro, eu acho que a gente teria evitado muitas guerras por aí. As pessoas têm que entender que viagem é um momento da sua vida, ela não é sua vida perpétua. Então, é desprender. Se você tem que ficar num hostel, você tem que comer uma comida num lugar que é um pouquinho mais sujo, que
que tem que dormir dividindo o quarto com 10 pessoas, isso não é a tua vida. 10 dias que você ficar dormindo dividindo um quarto, não vai acabar com a tua vida, não vai te causar uma depressão, sabe? As pessoas têm que ter mais desprendimento. Um grande problema que a gente tem hoje são os blogueiros de viagem de luxo. As pessoas estão muito acostumadas a ver blogueiro viajando, colocando foto toda produzida. Fala, cara, eu queria ter a viagem da Bruna Marquezine. Se um dia ela quiser me levar pra viajar com ela, eu vou, eu aceito, eu quero. Mas a minha realidade é outra. Eu posso ir pra Grécia e ver o mesmo pôr do sol que ela tá vendo. Me hospedando num hostel, que vai sair metade do café da manhã do hotel dela. As pessoas têm que se desprender mais do que tá sendo exposto como viagem. Gente, viajar não é resort o tempo todo. Você pode ir se você tem condições, beleza. Mas se você quiser cambiar a cultura, você não precisa ficar no resort. Resort não vai te cambiar a cultura. Você pode ter o mesmo resort no Brasil e ter o mesmo resort na Maldivas. Mas a cultura das Maldivas não é a mesma do Brasil. Então, eu acho que as pessoas têm que se desprender um pouco e aprender que viajar não é só dinheiro, não é luxo, não é fotografia bonita no Instagram. Se as pessoas forem ver meu Instagram, vocês vão ver que as minhas fotos são horríveis. Uma coisa que eu não tenho é foto bonita, porque fazer uma boa foto para um Instagram demora horas, uma produção imensa. E eu paro na frente do lugar, eu tô vendo a Sagrada Família, eu falo, eu vou tirar uma foto aqui. E pronto, acabou. Viajar não é foto no Instagram. Viajar é o intercâmbio cultural mesmo. Eu sempre vou bater muito nessa tecla, pode até parecer repetitivo. Viajar não é foto bonita de Instagram. Vamos colocar uma viagem que para ficar barata, ela vai ficar entre uns 30, 40 euros por dia. E também já fiz viagem de ficar muito mais, de ficar 100 euros por dia, depende muito. E se eu falar pra vocês da minha viagem para Edimburgo, por exemplo, eu acho que saiu 13 euros por dia. Mas essas viagens, elas não acontecem muito não. Normal ali, vamos colocar nos 40, 45 euros por dia, mais ou menos. Por dia eu tô falando incluindo passagem aérea, Barcelona, Índia, Índia, Barcelona, todas as passagens internas dentro da Índia, trem, mas incluindo tudo, alimentação, tudo. Eu não acho difícil viajar barato. O grande problema é que dentro do Brasil, hoje em dia, é difícil viajar barato porque as companhias aéreas aqui, os preços são muito altos. Mas se você tem uma base na Europa, se você começar, por exemplo, a fazer uma viagem internacional dentro da Europa, se você tirar a parte aérea Brasil ou Europa ou Ásia, a viagem dentro da Ásia e dentro da Europa, ela sai muito mais barata. Não é impossível. Só que a pessoa que está começando e que nunca fez, ela vai dar as mesmas cabeçadas que eu já dei, fazer as mesmas coisas erradas que eu já fiz. É errando que a gente aprende. Aí tem dia que você vai comprar uma coisa, você vai estar achando que é super barata, e depois você vai ver que não é, que é cara, que você poderia ter conseguido uma coisa melhor por um preço muito melhor. Mas não tem outra maneira de aprender se não for fazendo. Então você tem que fazer, você tem que começar para poder fazer, para poder aprender como fazer, aprender a viajar barato. Quando a gente nasce mulher, a gente já é presa. Então, se você já nasceu mulher, você já tem que ter mais cuidado em algumas coisas. Mesmo estando no Brasil, na tua cidade, ou até mesmo na tua família, né? Quantos casos a gente não vê de meninas que foram estupradas por familiares? É perigoso já nascer mulher. Quando você está viajando, teu cuidado tem que ser redobrado. Porque você tem que tomar mais cuidado. Não significa que você não possa fazer. Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Principalmente no país que você está indo. Se é um país muito machista, muito sexista, então você tem que tomar mais cuidado. Agora, se é um país como a Europa, você vai relaxadona. Você vai estar mais segura do que no Brasil. Não é a mesma coisa ir para Dinamarca do que ir para o Marrocos. Então, você tem que saber o país que você está, respeitando sempre a casa onde você está visitando. Eu sempre brinco assim, o país que você visita é como se você estivesse visitando a casa de alguém. Você vai visitar a casa de alguém, você tem respeito pela casa das pessoas, porque você quer ter respeito na sua casa. Então, é só você respeitar as leis e os costumes daquele lugar. Às vezes as pessoas vão viajar, por exemplo, vão para a Índia. Não é uma viagem de 2 semanas, 3 semanas, de um mês que você vai mudar a cultura de um país milenar. Você não vai conseguir mudar aquela cultura. Segura a onda aí e vai com fé que vai dar tudo certo. Tem poucas coisas hoje que vão me dar medo. Hoje eu sou uma fortaleza por dentro. Sim. Outra coisa que eu me sinto mais segura, empoderada. As viagens me empoderaram. E eu acho que uma mulher que viaja sozinha, nem que ela não queira usar o termo empoderamento, ela é empoderada. Aprendi a praticar mais a sororidade entre as mulheres, apoiar mais mulheres. Empatia, gente. Empatia, pelo amor de Deus, empatia é o lema do viajante. Se você não praticar empatia enquanto você viaja, não sai de casa não, porque você vai sofrer e vai fazer outras pessoas sofrerem. Eu
acho que é o que mais floresce quando a gente tá viajando. O maior aprendizado é saber que eu sou capaz das coisas. Porque muitas vezes, quando eu ia planejar uma viagem, eu achava que eu nem ia ser capaz de fazer aquilo. Eu vou contar uma coisa que, quando eu era pequena, que eu sou de uma família bem humilde, e as pessoas falavam do Taj Mahal pra mim, eu nunca imaginei que eu ia estar no Taj Mahal. Pra mim era uma coisa tão distante da minha realidade. E eu lembro que quando eu cheguei no Taj Mahal, eu chorava igual uma criança naquele Taj Mahal, assim. Eu falava, meu Deus do céu, isso aqui pra mim era livro de história, era uma coisa distante. Eu não sabia nem onde estava localizado o Taj Mahal, sabe? Eu só sabia que era uma das 7 maravilhas do mundo. E entrar ali, fui de sari, fui toda bonitinha, toda trabalhada na indiana. E chorei, todo mundo tava me olhando, eu não tava nem aí. É saber que eu posso fazer mais do que me disseram que eu podia fazer. Eu aprendi a me superar cada dia. Então agora a gente já começa a querer fazer coisa muito mais diferente do que a gente estava fazendo. Eu vi o mundo como as pessoas me contavam. E depois, agora, eu posso falar do mundo da forma que eu vi o mundo. Silvinha, muito obrigada pela sua entrevista, muito legal. E vamos falar uma coisa. Para uma pessoa que tá com medo de viajar, tá com medo de se jogar no mundo, principalmente as mulheres, qual a dica que você daria para essa pessoa desbravar e perder esse medo? Se joga. Não tem outra dica, filha. Não tem outra dica. Vai aprender com a vida. Vai, se joga. Se joga. Medo é só uma desculpa que a gente tem pra não fazer uma coisa que a gente quer fazer muito. Aprende a conviver com ele, leva ele na mochila. A Silvinha já falou lá, né, que o Instagram dela é 40 antes do 40 e ela tem uma novidade muito legal que vai acontecer agora. Então, eu tô lançando um canal 360 graus. Eu sou a primeira brasileira no mundo a ter um canal de viagens de 360 graus por uma aplicação de TV. Só eu e o Dani Alves, jogador de futebol. A única diferença entre eu e o Dani Alves é o dinheiro que ele tem. São duas realidades de mundo completamente diferentes, totalmente. Entendeu? Ele vai mostrar dele, ela vai mostrar dela. Ele vai mostrar como influencer e eu vou mostrar como viagens. Com vida real, entendeu? E aí eu vou chamar o pessoal pra baixar lá a aplicação e conseguir ver todas as minhas viagens em 360. Então, muito legal. Então acompanhe lá, que quando ela lançar, ela vai avisar lá. Também acompanha a Viravolta, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, bota o sininho lá pra você ser avisado quando tiver um vídeo novo. Segue a gente, deixa um comentário aí, porque a Silvinha pode dar uma olhada e responder, interagir com vocês. Qualquer dúvida a gente responde tudo. Sim. Tá bom? Compartilha, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Falo um beijo e um queijo, pessoas. Obrigada, eu que agradeço. Tchau. Tchau.